fazer a leitura do texto, a partir do verso 22 ao 26. Eu vou estar falando em todo o capítulo 16, mas eu queria ler essa parte com os amados, e na sequência a gente vai estar falando um pouco dentro desse texto, Atos, capítulo 16, a partir do verso 22 ao verso 26. Glória a Deus. É bom poder refletir um pouco mais na palavra de Deus, diante daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Apenas até aqui, Pai, nós te pedimos, nos traga entendimento da Tua palavra. Nos permita sermos iluminados nesta noite, para podermos não apenas expor as Escrituras, mas para sermos, ó Deus, um canal do Senhor. Ao mesmo tempo que ela fala comigo, que ela possa falar com a Tua igreja e com todos aqueles que terão acesso a esta mensagem. Deus, move o Teu poder sobre este lugar, sobre as nossas vidas, e continue, Senhor, nos fortalecendo para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Poder aceitar, queridos, nós lendo esse texto e meditando nesta passagem, a gente vê claramente aquilo que é uma realidade no livro de Atos dos Apóstolos. E se nós ampliarmos mais o nosso campo de visão, a gente vai perceber que o Espírito Santo ele está presente em todos os momentos das Escrituras. Desde a criação, no princípio, ele estava com Deus ali operando soberanamente sobre a criação do Senhor, colocando ordem nas coisas criadas, estabelecendo ordem sobre o caos. Aí você vai perceber o povo de Deus ao longo da sua história, o Espírito Santo agindo no meio deles, agindo sobre eles, trazendo sempre uma palavra de Deus ao coração deles e fortalecendo a fé daquele povo que estava caminhando pelo deserto. Depois disso, o Espírito Santo continuou agindo a cada dia, operando soberanamente sobre o povo do Senhor. Deus foi estabelecendo um povo, o povo foi se organizando, e o Espírito Santo estava conduzindo o povo de Deus por meio da sua palavra. Volta e meia Deus tinha que levantar um profeta, porque o povo se desviava da vontade de Deus, os sacerdotes se corrompiam, e Deus então levantava um homem cheio do seu Espírito Santo para falar a verdade que o povo precisava ouvir. Inicia-se um novo testamento. O nascimento do Filho de Deus se dá justamente na operação e na ação do Espírito Santo. Tudo que aconteceu desde o nascimento até a morte e ressurreição de Cristo, até ele ser elevado às alturas, o Espírito Santo esteve operando soberanamente. E eu então queria falar nessa noite sobre a soberania do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Mais precisamente, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos ali o cumprimento da promessa do Senhor sobre a igreja. Quando o povo estava clamando a Deus, orando ao Senhor, de repente veio sobre ele o Espírito Santo, operando sobre cada vida, e encheu a cada um com poder, com graça, de modo que todos profetizavam a glória de Deus e exaltavam a grandeza do Senhor. E a partir dali, a gente vai ver que tudo o que os apóstolos realizaram, tudo que eles fizeram na direção do Espírito Santo.
eles vieram debaixo da autoridade do Espírito Santo, eles agiram conduzidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas uma força ativa de Deus, aliás, ele não é uma força ativa de Deus. Ele é Deus operando na vida do povo de Deus. Ele é Deus junto com o Pai e com o Filho. Algumas seitas heréticas dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo ele é uma energia, ele é uma força ativa de Deus. A Bíblia nos dá conta que o Espírito Santo ele tem sentimento, ele toma decisões. O Espírito Santo ele foi colocado sobre a igreja, foi colocado sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ter uma direção. E se não fosse o Espírito Santo, desde o princípio até os nossos dias, nós não teríamos a palavra do Senhor como temos hoje, conservada como ela está. Se não fosse o Espírito Santo, desde os primórdios até os nossos dias, nós não teríamos a condição de compreender, de entender o agir de Deus na vida do povo de Deus. O Espírito Santo ele age com vários propósitos dentro de uma realidade divina. Mas o maior propósito do Espírito Santo é exaltar a obra de Cristo. Quando ele exalta a obra de Cristo, o Espírito Santo glorifica o nome do Pai que está nos céus. Pai, Filho e Espírito Santo sempre trabalharam juntos, em perfeita comunhão, em perfeita unidade, para o propósito de um exaltar o outro. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o Espírito Santo operando na vida dos apóstolos do Senhor. O capítulo 13 de Atos, o verso 1, mostra para nós o Espírito Santo tomando uma decisão sobre a igreja. Antioquia era uma igreja que estava nascendo, mas uma igreja de oração, um povo que amava orar a Deus, um povo que amava fazer a vontade do Senhor. E ali está registrado que existia mestres e profetas, homens de Deus, capacitados por Deus, uma liderança que tinha fome de Deus, uma liderança que tinha desejo em fazer a vontade do Senhor. Eles estavam orando, eles estavam jejuando a Deus, quando de repente o Espírito Santo diz no meio deles, para que eles separassem Paulo e Barnabé, naquele exato momento, para uma obra que ele tinha determinado. E ele iria enviar aqueles dois para uma obra que ele havia para realizar através deles. E a partir dali a gente vê Deus agindo na vida daqueles homens, na pregação do Evangelho. Então eu vejo, em primeiro ponto, dentro dessa soberania do Espírito Santo sobre o povo de Deus, impedindo aquelas pessoas, ou os servos do Senhor, os apóstolos, mais precisamente o apóstolo Paulo. Nós lemos o verso 22 ao 26, mas a gente vai estar olhando todo o capítulo 16 e parte do 15. Por quê? Porque no final do capítulo 15, a partir do 36 ao 41 do capítulo 15 de Atos, nós temos ali aquele momento que vai fazer com que Paulo e Barnabé se separem. Eram juntos, estavam unidos, eles estavam sempre anunciando o Evangelho do Senhor, eles haviam sido enviados pelos apóstolos para levar aquela carta que eles haviam decidido no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, como a igreja deveria proceder, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam crer no Senhor. E agora, de mão daquela carta, eles estavam passando de igreja em igreja, lendo aquelas decisões para os irmãos, para trazer conforto ao coração daquelas igrejas que estavam nascendo naqueles dias. A igreja sempre precisou de doutrina bíblica para ser conduzida. Ela precisa da direção de Deus, e Deus dá direção ao seu povo pela sua palavra. E ali, diante daquela realidade, Barnabé resolve levar Marcos com eles. Porém, Marcos já havia deixado eles na mão no momento anterior a esse. E agora Paulo então diz: olha, nós não levaremos ele conosco. E ali começa uma discussão, e o texto deixa claro para nós.
A desavença foi tão grande entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Cada um foi para uma região. Eu vejo Deus no intento dos homens estabelecendo seus propósitos. Mesmo quando os homens não se comunicam, mesmo quando os homens não andam de acordo com o propósito de Deus no sentido de estarem unidos, mesmo quando eles se separam por uma realidade, por uma circunstância ou outra, Deus estabelece os seus propósitos. Se eu vou fazer a coisa certa ou não, é um problema meu. Mas Deus não fará as coisas erradas porque eu vou errar. Deus sempre fará a coisa certa. Compete a mim, compete a nós nos mantermos no centro da vontade do Senhor. Depois que Paulo vai para um canto, Barnabé vai para outro, Paulo escolhe Silas para ir com ele. Mais à frente ele conhece Timóteo, e depois ele vai com Timóteo também. Paulo, Silas e Timóteo começam uma jornada missionária. Diante daquela realidade, eles têm um propósito no coração. Paulo sabia o que deveria fazer, sabia aonde ele queria ir e por onde ele iria passar. Mas o Espírito Santo os impediu. Versículo 6 do capítulo 16 de Atos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que interessante. Eles queriam pregar a palavra de Deus. Tudo o que eles amavam fazer e tudo que Deus queria que eles fizessem. Mas naquele momento eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Como eu disse, Paulo tinha planos. Existia um desejo de pregar o Evangelho na Ásia. Paulo tinha um projeto. Paulo tinha boas intenções. As intenções de Paulo eram as melhores possíveis. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Mas o Senhor tinha outros planos. Por mais que eu ande no centro da vontade do Senhor, eu preciso estar aberto a essas manifestações da graça de Deus. Muitas vezes nós vamos querer fazer uma coisa ou realizar um projeto grandioso, extraordinário, para exaltar o nome do Senhor, para alcançar muitas vidas, mas Deus não está de acordo com aquela realidade. Primeiro, Deus os impede pelo Espírito Santo. E a ideia de impedir é barrar. Ele não permitiu que os discípulos fossem ou dessem continuidade àquele projeto. A Ásia estava no coração de Deus, mas naquele momento Deus tinha outros planos. E é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos, nós buscamos algo da parte do Senhor, mas Deus tem outros planos para aquele momento. A nossa vida, o nosso coração deve estar disposto a compreender o propósito maior de Deus dentro daquilo que é a visão que Ele está nos dando. Primeiro, o Espírito os impediu. Segundo, Ele não permitiu. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez, o Espírito Santo se opõe a um propósito do coração de Paulo. E tudo o que Paulo queria fazer, queridos, era pregar o Evangelho de Cristo. Depois que ele caiu do cavalo, depois que ele teve encontro com o Senhor, toda a impetuosidade de Paulo foi transformada em vontade de pregar o Evangelho. Todo o desejo de fazer aquele povo que estava crescendo, a igreja do Senhor, todo o desejo de barrá-los, de impedi-los de pregar aquela mensagem nova, todo o desejo de ver aquele povo sendo preso e impedido de anunciar aquele novo caminho, agora se transforma em vontade e desejo de fazer com que aquele caminho fosse anunciado, que Cristo fosse conhecido por todos os povos. Ele sai dali
E ele chega então a Troade. E ali ele tem uma visão. Certamente à noite, né? O texto vai dizer para nós aqui no versículo 9. À noite, Paulo certamente já estava se preparando para ir descansar. E o texto diz para nós que sobreveio a Paulo uma visão, na qual um homem macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que interessante. Deus nos conhece. Amém? Deus nos conhece. Deus, o Espírito Santo sabia quem era Paulo. O Espírito Santo sabia que Paulo era um homem determinado. O Espírito Santo sabia que Paulo tinha objetivos. E ele faria de tudo para levar os seus objetivos até as últimas consequências. E qual era o objetivo de Paulo? Pregar a palavra. Mas o Espírito Santo, da sua soberania, os impediu de pregar a palavra de Deus na Ásia, naquele momento que Paulo tanto desejava, mas não era o desejo do coração de Deus para aquela realidade momentânea. Outra coisa que eu preciso entender no texto, com base na soberania do Espírito Santo. Tem muita gente que fala do Espírito Santo, que quer o poder do Espírito Santo, que quer o mover do Espírito Santo, mas não conhece a pessoa do Espírito Santo. A única coisa que eles sabem é que o Espírito Santo batiza com o Espírito, batiza ou derrama poder sobre o povo de Deus. Porque na realidade quem batiza é Jesus Cristo. O Espírito Santo é o instrumento de Deus para selar as pessoas, ou os salvos, né? Tem muitos cristãos que só conhecem isso sobre o Espírito Santo. Eles não conseguem ver o Espírito Santo fazendo outra coisa, senão derramando poder sobre as pessoas. E vale lembrar que o Espírito Santo, sendo Deus, ele é digno de adoração. Ele é digno de exaltação. Ele não é um mordomo meu, nosso. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus habitando em nós. Ele é Deus conduzindo a nossa vida. Assim como ele conhecia Paulo, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. E ele sabe o quando nós levamos ele a sério ou não. A gente precisa então entender que, sendo ele Deus, sendo ele aquele que opera não apenas consolo, mas fortalece o povo de Deus, dá entendimento, abre a visão, traz sabedoria. É ele quem aplica a obra redentora de Cristo no coração do pecador. É ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos faz entender a palavra, compreender a palavra e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo, ele sela cada crente com uma marca invisível. E ele é justamente essa própria marca, esse penhor que Deus colocou em nós. Não existe uma tatuagem em nós dizendo que nós somos do Senhor. Não é uma roupa, uma vestimenta que diz que nós somos do Senhor. É o Espírito que habita em nós, que nos marcou, que nos selou com a sua obra maravilhosa da regeneração, do novo nascimento, nos conduzindo para mais perto de Deus, a fazermos a obra do Senhor com excelência, com ousadia, com autoridade. É o Espírito Santo quem faz isso na minha e na sua vida. O Espírito Santo, então, ele não apenas impede Paulo naquele momento, mas ele dá uma direção nova à missão que Paulo tinha para cumprir. O Espírito Santo sempre traz um mover novo sobre nós, uma realidade nova sobre as nossas vidas, porque nós precisamos. Nós estamos envelhecendo, não tem para onde correr, plástica não dá jeito, não adianta esticar aqui, esticar acolá, não tem jeito, nós estamos envelhecendo, como diz Paulo, o nosso homem exterior está se decompondo a cada dia, está se desgastando. Mas todos os dias, quando nós levamos a sério a obra e a palavra de Deus, o Espírito Santo nos renova todos os dias com a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Versículo 9.
Paulo tem a visão. A visão revela a necessidade de uma região. Macedônia era uma região carente do Evangelho do Senhor. Dali, ao pregar a palavra, Paulo poderia alcançar todas as outras regiões circunvizinhas e ir muito mais além. Então veja que, de fato, os pensamentos do homem não são como os pensamentos de Deus, conforme Isaías 55. O homem quer uma coisa, o homem pensa uma coisa, e Deus está vendo não apenas aquilo que o homem quer fazer, Ele está vendo o fim daquilo que o homem quer fazer. Mas a obra que Deus começa é uma obra duradoura. A obra que eu começo, quando Deus não está aprovando, ela pode ir apenas até a metade, ou não chegar ao seu final. Mas quando Deus começa uma obra, Deus a conduz até o fim. E é diante dessa realidade, irmãos, daquela carência da palavra de Deus, um povo que precisava ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A realidade era muito dura. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Diante daquela visão, o texto 10 diz que imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. As coisas começam a se encaixar no coração do homem. Existia um projeto, um plano de ir para a Ásia, pregar o Evangelho, anunciar Cristo como Senhor e Salvador. Mas Deus tinha outro plano. E quando Deus impede Paulo de agir como ele queria, você não vê Paulo murmurando, você não vê Paulo questionando a Deus, você não vê Paulo agindo de forma inconsequente, pelo contrário, você vê Paulo assumindo a postura de um servo. Ele entendeu que Deus estava dando a direção para eles, e imediatamente eles entenderam que Deus estava chamando a vida deles para anunciar o Evangelho nas regiões da Macedônia. E é justamente o que Paulo faz. O Espírito Santo não conhece apenas aqueles que o servem, mas eles conhecem também aqueles que necessitam de salvação. Antes de nós conhecermos a Deus, Deus já sabia a nosso respeito. Antes de nós nos entregarmos a Ele, Deus já tinha um projeto na nossa vida, na nossa família. Antes de nós o buscarmos de todo o nosso coração, Deus já havia idealizado a nosso respeito, e Ele sabia como iria alcançar o meu e o seu coração. Muitas circunstâncias aconteceram, muitas coisas se envolveram, muitas decepções, muitas frustrações, muitas quedas, muitas rejeições à palavra de Deus, e nós achávamos que nós tínhamos controle de tudo. E Deus, como diz o baiano, estava nos queimando com pouco fogo, até chegar o momento certo de nos alcançar, e aí nós não mais resistirmos à sua palavra e à sua presença. Em Cristo, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, mas precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. O que seria de Paulo e Silas e Timóteo, naquela visão, naquela missão, se eles não ouvissem o Espírito Santo, se eles não entendessem o que o Espírito estava falando ao coração deles? O mais interessante de tudo é que toda aquela realidade de coisa era para pregar o Evangelho, diferente dos apóstolos dos nossos dias, que para atrair as pessoas, querem atrair as pessoas com as bênçãos de Deus. Você não vê em nenhum momento Pedro, Paulo, Barnabé, Judas, Tiago, João falando sobre as bênçãos de Deus para alcançar vidas. Pelo contrário, eles entendiam que as bênçãos eram uma consequência na vida daqueles que creem.
Porque as bênçãos devem seguir aqueles que creem, e não aqueles que creem devem correr atrás das bênçãos, porque a maior bênção que nós já recebemos do Senhor é a sua presença na nossa vida. O Espírito Santo é soberano sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Ele não é um menino de recado. Ele não fala a partir do coração do homem, ele fala a partir das Escrituras. O mais lindo de tudo é que Paulo entendeu a direção do Espírito Santo. Paulo se deixou levar. Eles conseguiram fazer a leitura correta. Eles não viram aquilo como uma ação do diabo. Eles viram aquilo como uma ação divina. É o Espírito Santo que está nos impedindo, mas também é o Espírito Santo que está nos dando uma nova direção. Eles não resistiram, não questionou, não fez birra, não colocou Deus à prova. Eles se submeteram à direção do Espírito Santo. Eles obedeceram à direção do Espírito Santo. Eles estavam alinhados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando nós nos alinhamos com Deus e a sua palavra, quando nós nos alinhamos com o Espírito Santo, com a obra do Filho, Deus faz proezas através das nossas vidas. Se nós quisermos contemplar os milagres de Deus, as maravilhas dos céus, nós precisamos apenas obedecer. E aí, como disse Samuel, a Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se impressiona com o valor e o tamanho do meu sacrifício. Deus se importa com a obediência que eu dou à sua palavra. Diante dessa realidade, o Espírito Santo, agindo como o Senhor sobre a igreja, ele tem uma direção para cada realidade, para cada contexto, mas ele faz isso por meio da sua palavra. O Espírito Santo não é apenas soberano nas coisas espirituais. Ele é soberano sobre todas as coisas na vida daqueles que servem ao Senhor, daqueles que se entregaram a Deus. Aí, a partir do versículo 11, a gente vai ver o operar do Espírito Santo. O Espírito Santo impediu, dentro da sua soberania, ele deu uma nova direção. E agora, porque aqueles homens obedeceram, ele agora vai operar através daquela realidade. Paulo sai de Troade, desce várias regiões, né? Ele pega o navio e vai até Troade. Ele deixa ali em direitura a Samotrácia, versículo 11, né? Cada nome estranho. No dia seguinte ele vai a Neápolis e dali a Filipos. Paulo chega a Filipos. Ele chegou ao seu destino. É ali que Deus quer fazer uma grande obra. É ali que o Espírito Santo quer operar sinais e maravilhas. É ali que o Espírito Santo quer salvar vidas, quer libertar vidas, quer salvar famílias. E aí Paulo então, como sempre de costume, ele procura uma sinagoga, só que não tinha. Filipos não tinha uma sinagoga. Mas Paulo fica sabendo que existia um grupo de mulheres piedosas que costumavam ir ao rio que existia ali naquela proximidade para orar ao Senhor. E Paulo então se coloca naquela situação. No dia de sábado ele vai para aquele lugar, ele se encontra com aquelas mulheres ali, e ali ele começa a pregar o Evangelho do Senhor. À medida que Paulo está pregando a palavra de Deus, o texto é muito claro para nós. Aí no verso número 14, à medida que Paulo prega, à medida que Paulo ensina o Evangelho do Senhor, o próprio Senhor abre o coração de Lídia, que era uma mulher muito importante naquela região, uma comerciante de condição financeira abastada, mas ela era uma mulher temente a Deus. E ela, ouvindo a pregação do Evangelho,
o Espírito Santo veio até ela e abriu o coração dela para atender as palavras que Paulo pregava. E ali aquela mulher abre o coração, ela é batizada, toda a sua casa é batizada. O Espírito Santo está operando, ele está agindo, ele está nos conduzindo a lugares que nós jamais pensávamos em ir, para que a vontade dele se estabeleça sobre as nossas vidas. Depois dessa realidade, Paulo continua ali por alguns dias. À medida que ele faz a obra de Deus, que ele anuncia o evangelho do Senhor, de repente, uma jovem, segundo o texto, certamente uma escrava, mas ela tinha um espírito de adivinhação. Quando os demônios que estavam sobre ela viram Paulo, Silas e Timóteo pregando o evangelho, começou a exaltar Paulo e os seus amigos. E eles diziam assim, olha só o que os demônios diziam. Versículo 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É brincadeira um negócio desse? Os demônios usando aquela jovem para exaltar o Deus daqueles homens e dizendo a verdade. Nesse texto, os demônios estavam falando a verdade. E de repente, depois já de muito ouvir, Paulo fica indignado, se volta sobre aquela jovem, repreende aqueles demônios e ela fica liberta. Louvado seja Deus. Só que teve um problema. O povo de Filipos adorava falsos deuses, adorava outros ídolos. E Paulo, diante daquela libertação, ele não foi aplaudido, as pessoas não o agradeceram, pelo contrário. Paulo deu um prejuízo enorme ao dono daquela jovem. E eles agora reuniram outras pessoas e procuraram as autoridades daquela cidade e disseram que aqueles homens estavam perturbando a paz daquela cidade, trazendo uma mensagem contrária à sua religião. A multidão se enfureceu, foi contra Paulo, Silas e Timóteo e os levaram. Eles foram açoitados, eles foram arrastados em praça pública, eles foram levados diante das autoridades daquela cidade, eles foram acusados injustamente. E eles foram então condenados à prisão. E é justamente aqui que eu queria que você entendesse nessa noite. A soberania do Espírito Santo não nos levará apenas a lugares aonde Deus, por nosso intermédio, fará sinais e maravilhas. Muitas vezes nós seremos encurralados por circunstâncias, por dificuldades. Mas nós não podemos nos esquecer, nós estamos sob a direção do Espírito Santo. É Ele que está conduzindo a nossa vida. À medida que Paulo, diante daquela realidade, se vê aprisionado, e a ordem era que todo cuidado tivessem com eles, ou seja, eles não podem escapar. Se ele escapar, aquele que deixasse ele escapar seria culpado daquela realidade, ou seria culpado e condenado no lugar daqueles que haviam fugido da prisão. O carcereiro, sabendo disso, o que ele faz? Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não é suficiente apenas prendê-los. Vamos acorrentá-los no tronco. E ali está Paulo e Silas, acorrentados no tronco. Mas eles não estão fazendo a vontade de Deus? Eles não estão alinhados com o Espírito Santo? Sim. Eles não estão no centro da vontade do Senhor? Sim, estão no centro da vontade de Deus. E é justamente isso que muitos cristãos não entendem. Porque eles acham que porque são cristãos, eles não podem ser acometidos de enfermidades, que problemas não podem bater à sua porta, que crises não podem se instalar na sua casa, porque eles são servos do Deus Altíssimo. Estão enganados.
Porque ninguém é suficiente, o bastante, para ter uma vida perfeita nesta esfera terrena. Ninguém é suficiente, o bastante, para passar por esta vida ileso, principalmente quando esta pessoa tem um compromisso com Deus e a sua palavra. Principalmente quando esta pessoa entende que a sua vida não deve ser conduzida pelas suas vontades, pelo seu querer, pelo que ele acha ou pensa, mas deve ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é a realidade da sua vida hoje, embora eu conheça muito dos irmãos aqui. Pouco ainda, mas conheço o suficiente para entender que todos nós temos lutas e que enfrentamos dificuldades em dados momentos da nossa vida. A realidade é, nós estamos alinhados com Deus, estamos alinhados com o Espírito Santo, nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, estamos dispostos a nos colocar perante Deus e deixar Deus conduzir a nossa vida, o nosso barco, ou nós queremos ter o remo da nossa vida em nossas mãos. Porque de uma coisa fica muito claro, tanto no texto como em toda a Bíblia. Em muitos momentos, o Espírito Santo do Senhor nos levará por lugares extraordinários, aonde milagres acontecerão, aonde vidas serão libertas, salvas, curadas. Mas também Ele pode nos colocar no olho do furacão. No lugar aonde o bicho pega, no lugar aonde as coisas se tornam difíceis para nós, no lugar aonde nós podemos nos ver acorrentados, aprisionados por amor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é soberano para fazer a vontade dele e não a nossa vontade. E a gente conhece a história. Paulo e Silas, meia-noite, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, eles se dão a louvar a Deus. E à medida que eles oram, à medida que eles cantam, à medida que eles exaltam a Deus, todos os presos estavam escutando, ouvindo. De repente um terremoto. O terremoto naquele lugar sobreveio de tal forma que os alicerces daquela prisão foram abalados. As cadeias se romperam, né? As portas das prisões se abriram. O Espírito Santo está operando nas coisas mais improváveis da nossa vida, para fazer com que homens e mulheres à nossa volta conheçam a mensagem do Evangelho. O carcereiro saiu apavorado do seu posto. E quando ele viu as portas abertas, ele achou que todos tinham fugido. Pegou a espada para se suicidar. Paulo bradou para ele não fazer aquela loucura, porque todos ali se encontravam, a partir do verso 27 ao 34. Aquele homem cai de joelhos diante de Paulo, Silas e Timóteo e pergunta o que ele deveria fazer para salvar a vida dele. Paulo não perdeu a oportunidade, não perdeu o tempo. Ele anunciou Jesus àquele homem e aquele homem foi salvo. Deus salvou uma comerciante. Deus salvou e libertou a família dela. Deus libertou da opressão do diabo e da possessão maligna uma jovem adivinhadora. Deus libertou um carcereiro da prisão espiritual. Mas para isso, aqueles homens de Deus, eles sofreram na carne. Eles padeceram, eles sentiram a dor do preço de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa geração, a minha geração, não sabe ainda o que é o preço de pregar o Evangelho. Nós não conhecemos a dor de pregar o Evangelho, porque nós crescemos ouvindo
uma pregação adocicada, uma pregação que nós digeríamos como se nós fôssemos tão especiais para Deus, por isso Deus não nos deixou condenados. Não sabíamos que estávamos condenados ao inferno, porque a mensagem que nós recebemos ela era tão doce que ela desceu redonda. Muitas vezes, queridos, Deus nos toma pela sua mão e nos conduz a realidades que nós jamais havíamos planejado, para mostrar para nós que Ele, pelo seu Espírito Santo, é soberano sobre as nossas vidas. E quando nós o obedecemos, Ele nos usa como instrumento para salvar pessoas, para libertar vidas, para curar vidas e para fazer conhecido o nome do Senhor. Por isso, fique tranquilo. Deus está cuidando da tua vida. Mas pastor, a situação está complicada. Fica tranquilo. O Espírito Santo, o Consolador, o nosso advogado na terra, Ele está cuidando dos nossos. Ele está cuidando de cada passo que nós damos na presença dEle. Não se entristeça a ponto de desfalecer. Creia, confie no agir do Senhor, porque Ele é o teu Deus, o teu Redentor, o teu Salvador. Diante disso, só nos resta orar e pedir entendimento, sabedoria e compreensão para entendermos a soberania do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Pai Santo e justo, o Senhor, quando nos achou perdidos, o Senhor sabia quem nós éramos, e o Senhor sabia em que o Senhor iria nos tornar. O Senhor concedeu dons e tem concedido dons ao teu povo. O Senhor tem habitado pelo teu Espírito na tua igreja. O Senhor tem libertado vidas, o Senhor tem salvado vidas, o Senhor tem feito a tua obra. Mesmo quando os homens, mesmo quando a tua própria igreja, o teu próprio povo já não acredita mais no teu agir, o Senhor está agindo pelo teu Espírito. A minha oração, a nossa oração nesta noite é que o teu povo compreenda, entenda e se submeta à ação soberana do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha, Deus, causar uma revolução interior, não apenas naqueles que receberão a tua palavra, mas naqueles que já têm a tua palavra, naqueles que já estão na tua presença, para que eles entendam, para que nós entendamos de uma vez por todas o quanto nós dependemos do Senhor. Israel foi conduzido pelo teu Espírito Santo. O teu filho, quando veio a esse mundo, quando foi batizado nas águas, durante toda a sua vida e o seu ministério, foi realizado debaixo da unção e da autoridade do teu Espírito Santo. A igreja do primeiro século, ela nasceu debaixo da unção do teu Espírito Santo. A igreja, ao longo da história, viveu essa realidade. A igreja do século 21, ela não pode desejar menos do que isso. Nós temos que desejar a tua presença, a tua direção, o teu operar no nosso meio e na nossa vida. Nós não devemos apenas usar os meios cabíveis e necessários para alcançar vidas. Nós precisamos continuar dependendo da ação, da direção e do mover do teu Espírito Santo sobre nós.
Por isso te pedimos, nos capacite, nos revista de autoridade e de poder e nos ajude a tomarmos as nossas armaduras e nos revestirmos dela em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, no nome de Jesus. No nome de Jesus.